780 e 781 é o ano judaico. Uhum. É judaico isso? É o ano judaico hoje, comemoraram aí há pouco tempo atrás. Não, mas 1610 do ano judaico? Não. Ah. O total de 1610 anos foi mais ou menos de 1513 a.C. até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Tá? Mas você está falando do Antigo Testamento, então, né? Quando falo... O Novo Testamento foi escrito a partir do nascimento de Jesus e 100 anos depois já estava lacrado. Ele foi feito junto? Ele começou a ser escrito depois que Jesus morreu, ou seja, no ano 33. Quer dizer, sim, Jesus conhecia o Antigo Testamento. Tanto é que ele fala que ele não veio para mudar uma vírgula. Não, Jesus era um rabino. Ele veio para cumprir. Até não gosto dessa fala dele. Em princípio, ele era um rabino. Ele era um cara estudado e tal. Quer dizer, existe também a questão de Jesus. Bom, a gente vai comentar isso depois. 39 livros, a maioria deles escritos em hebraico e aramaico, são conhecidos como as escrituras hebraicas, o Velho Testamento. Os últimos 27 são conhecidos como Novo Testamento, foram escritos a partir do ano 33 até, no máximo, ano 100, cento e pouco. Capítulos e versículos, só para facilitar, quer dizer, quando você ouve lá, livro tal, 20, como é que eu botei lá? Mateus 6, 9,10, livro de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Isso aí foi introduzido, essa numeração é muito posterior ao primeiro, segundo, terceiro século. Essa numeração foi para fins didáticos e muito posterior. E tem, pelo menos, uma divergência importante. Eu sei qual é. Qual? É sobre a Maria, né? Não. Não? De jeito nenhum. Porque tem um dos evangelhos do Novo Testamento, é o único que fala que Jesus na cruz falou para ela: esses são teus filhos. Ele falou duas vezes, falou na cruz e falou outra vez também. Quem é minha família? Tá? Minha família é quem me ama e por me amar, amo meu pai. Então. Mas, ao mesmo tempo, ele prestou reverência e pediu, acho que foi ao Pedro, para cuidar da Maria. Cuide da Maria, Pedro. Bom, quando você tem Mateus, capítulo 6, 9, tracinho, hífen 15, eu estou falando do 9 ao 15. Tá? Bom, tem isso. Agora, uma chatura. Que são os chamados apócrifos. Tá? Por que eu pus os apócrifos aí? Porque a gente falou nos apócrifos e da outra vez surgiu esse negócio. E dentro dessa coisa dá para a gente falar de um monte de coisas que tem na Bíblia. Tá? A Bíblia tem duas partes, basicamente. O Antigo Testamento, que é a Torá judaica. E o Novo Testamento, que foi justamente que descreve a vinda de Cristo, a vida de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo e alguma coisa que aconteceu depois. Isso nos evangelhos e em seguida as cartas que vêm em seguida. Do Paulo, né? Tá? E não só de Paulo. Teve um monte de gente. O problema é que biblioteconomia não existia, não tinha CD, DVD, nuvem para gravar as coisas. Então, era uma tradição oral, começou a ser escrita em 1500 e poucos antes de Cristo. Essa tradição oral começou a caminhar nessa época. Tá? E aí a gente tem como apócrifos 50, 60, se for procurar, tem um monte de coisas
que em alguns pontos, em dois momentos importantes da história, foram definidas como, olha, isso é verdade, isso vale como o que se chama cânon. Uhum. Então, quem criou, na verdade, foi no século V, Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia. Foi o primeiro, quer dizer, houve a chamada Septuaginta, que foi uma tradução para o grego do Antigo Testamento, judaico, para o grego, e o Jerônimo, dizem que era o tradutor, mas eu acho que ele foi mais um gerente de projeto, porque não dá para uma pessoa só traduzir aquilo, é impossível. Então, Traduziu do hebraico? Do hebraico para Aramaico? grego. Hebraico Então, e aramaico. mas a O Bíblia Antigo era... Testamento foi traduzido, em algum momento foi traduzido para o grego. Tá? Então, mas ela Isso era aí se escrita chamava, em hebraico e em aramaico, né? Eram duas basicamente, línguas. a maior parte em hebraico e alguma coisa em aramaico. Uhum. E havia foi uma tradução da Torá, quer dizer, do Antigo Testamento, que é a Torá judaica, para o Novo Testamento, para o hebraico, para o grego, tá? O Novo Testamento foi escrito parte em latim, parte em grego, mas no final das contas, no século V, nomearam um sujeito chamado Jerônimo, que é o famoso São Jerônimo, e Jerônimo foi quem traduziu. Dizem que ele traduziu, acho que ele foi um gerente de projeto, devia trabalhar com uma equipe grande, mas ele traduziu do grego, principalmente, mas criou, então, uma Bíblia em latim. Isso só no século V, que já foi 500 anos depois de Cristo. Esse camarada entrou e fez essa tradução, que é a chamada Vulgata Latina, a que se faz referência até hoje. Tá? Então, a gente começa a ver que tradução de Bíblia é um bode, um rolo. Tá? O que mais? Claro que o que é apócrifo é que nem... apócrifo é que nem herege. Herege é o outro. Né? Herege são os outros. Herege é quem não concorda com a minha fé. Então, se você tem uma interpretação, uma fé diferente, você vai achar que o herege sou eu. O ateu é um herege geral, genérico? O ateu é um herege genérico? Não, eu acho que eu preferia nem entrar nesse mérito do ateu, que o ateu é um herege genérico, é ótimo. Será que vende sem receita ou precisa de receita na farmácia para comprar o herege genérico? Mas, enfim. Então, o que acontece? De acordo com a religião, tá? Então, o mais importante racha nessa história são 7, alguns falam em 9 livros, que foram recusados por um concílio rabínico, ainda no final do século I, tá? Eu botei o nome dele aqui, esqueci. Terminologia, não botei. Tá. Não botei aqui. Mas teve um concílio não cristão, de rabinos, que resolveu que tinha um monte de livros que não eram. E mais adiante, essa coisa foi mais ou menos pacificada no século V também, com o Concílio de Trento. O próprio Concílio de Nicéia, anterior, não, e vários outros concílios não reconheceram, mas no Concílio de Trento, Marco, foi Trento mesmo? Hein? Foi Trento mesmo? Trento, sim. Pensei que você estivesse cochilando. Trento mesmo. Tem que acordar os alunos. Não, eu estou prestando atenção, estou quieto. Eu sei, eu estou brincando. Pô. É que realmente eu me confundo com esses nomes de concílio, e o Marco estudou lá na fonte, né? Ele estudou na Itália e tal. Fez filosofia lá colado no vizinho do Vaticano.
Enfim, no Concílio de Trento resolveram aceitar. Aí já o Concílio da Igreja de Roma aceitou. Então, as igrejas romanas, católica, apostólica, romana, e as igrejas chamadas ortodoxas, aceitam esse cânon. Cânon é a lista de livros, tá? Aumentado em 7 ou 9 livros, conforme a lista, tá? Então, essa é a primeira confusão, porque existem o que os rabinos lá consideraram e o Nicéia considerou e alguns outros consideraram posteriormente que aqueles livros não tinham inspiração divina. Não faziam, então não poderiam fazer parte do livro divino, do livro que traz a palavra de Deus. Para quem crê, traz a palavra de Deus, tá? Concílio século V, e a gente já estava um pouco mais para frente. Foi quando estava se entrando em Idade Média, toda essa confusão. Agostinho de Hipona estava sendo superado por uma série de questões e essa coisa fedeu na Reforma Protestante, porque os protestantes realmente usaram o nome que o próprio tradutor da Bíblia para o latim tinha dado. Jerônimo chamou de apócrifo, sem assinatura, não reconhecido, falso. Eles chamam de deuterocanônicos. Os católicos e ortodoxos chamam esses livros de deuterocanônicos. Deutero, do grego segundo, não adianta, infelizmente eu não gosto dessa palavra, porque ela mistura um radical grego com um final latino, quer dizer, cânon é latim, deutero ou pseudo. Tem mais línguas que chamam de pseudocanônicos, que é pior ainda. Então você vai ter os deuterocanônicos, que são os livros que podem ser entendidos como falsos, mas deutero vem de 2, ou seja, é o cânon, o segundo cânon que foi ampliado com esses livros, tá? A minha posição pessoal é que eu não tenho nada contra esses livros, no sentido de que são conselhos práticos, tem toda uma série de coisas de vida, de sugestões de como viver, histórias bonitas, tá? Mas os próprios judeus não reconhecem no cânon os enxertos, eu botei lá no finalzinho, as adições que fizeram aos livros, são livros canônicos, Esther e Davi, mas que tem uns enxertos no final. Algumas histórias adicionais. Bom, vamos lá. Ok. Vocês querem clicar naquele link de novo ou vocês respondem aí? Vamos lá, vamos cortar, vamos ganhar tempo, né? Não, se clicar no link vai... Ih, caramba, não, besteira, estou fazendo confusão. Vou fazer a pergunta por aqui. Então, a Bíblia foi escrita. A segunda pergunta é... Bom, quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Alguém se arrisca a dar um chute? A Bíblia inteira, você diz? A protestante tem 66 e a católica 72, não é? 73. A 75. 73 a 75. Há controvérsias. Entre os próprios católicos, há algumas controvérsias se são mais 7 ou 9 enxertos, tá? Mas, na verdade, eu prefiro os 73, porque o 75 inclui justamente os enxertos em livros canônicos, tá? As adições a 2 livros, Esther e Daniel. Muito bom. Quantos livros? E essa conversa toda sobre... Opa, apareceu aqui, vamos voltar para lá. Peraí. Voltou. Ok. Toda essa confusão
Por que eu pus os deuterocanônicos, ou apócrifos? Porque a gente pode aí entender que é uma coisa que vem de uma cultura oral, começa a ser escrita, e até hoje há inúmeras controvérsias sobre, inclusive, que livros fazem parte da tal da Bíblia, tá? Que livros fazem parte dessa Bíblia já é um assunto que está... Peraí, deixa eu botar ele para cá, porque eu estou vendo um bordado lindo aqui, mas eu mesmo estou falando aqui para vocês, vocês estão aqui no canto. Mas vamos lá. Existe também a questão no meio do caminho, houve uma série de traduções. Uma série de traduções até hoje. Quer dizer, eu tenho dois colegas, uma colega e um colega, que são tradutores de Bíblia. Tá? Ele é meio que novato, ela já tem anos trabalhando com isso. É um trabalho insano. É um trabalho absolutamente insano. Teve um português, um padre português, devasso até a sexta geração e tal, mas um ótimo tradutor, e que traduziu do latim para o português. Então, nós temos a tradução chamada tradução de João Ferreira de Almeida, que vem sendo regularmente revista e atualizada e corrigida e trazida para um português que se chama na linguagem de hoje, mas a Bíblia na linguagem de hoje, da Almeida na linguagem de hoje, do ano 2000, quer dizer, já tem 20 anos e já teve 2 ou 3 adaptações, ajustes, porque a língua é viva, a língua muda e as situações são curiosíssimas. Uma que eu acho um primor para comentar sobre isso é que o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, a mensagem do cristianismo e também a mensagem judaica, ela se baseia muito no perdão. E isso é fato, tá? Não reza a lenda, não, é um fato. Um tradutor da Bíblia, um cara que estava traduzindo para um dialeto africano e morava lá, se correspondia, isso é coisa não muito antiga, não é coisa muito antiga, porque já tinha internet, os tradutores de Bíblia hoje se comunicam permanentemente, discutem palavra por palavra, frase por frase, e o sujeito descobriu que naquele idioma não existia a palavra perdão. Do mesmo jeito que dizem que saudade só tem em português, lá naquele trem, daquela língua, não tinha perdão. E ele estava se aculturando lá também, conhecendo o público dele, entendendo as coisas. E na casa que ele estava hospedado na casa do chefe, de alguém lá, onde é que ele estava, ele entrava em casa, saía de casa e tinha uma mandíbula pendurada na porta. Aí ele um dia perguntou, né? Vem cá, não é só aqui, mas tem em outras casas. Qual é o significado dessa mandíbula? Essa mandíbula é para me lembrar de fulano, beltrano, cicrano, que me fizeram mal, que fizeram mal à minha família, para eu não me esquecer de vingar. Não esquecer de vingar os meus queridos, matando, atacando esses inimigos. E aí o sujeito teve uma ideia brilhante. Teve uma ideia genial. Lá pelas tantas, ele fez-se a luz. Ele usou uma forma, ao invés de falar em perdão, ele dizia que não penduro mandíbulas na porta. Ele usou a negativa, tá? Como é que eu vou explicar perdão para uma gente que não tem na sua língua
Perdão. Eu não tenho vingança, eu não me vingo, eu não penduro mandíbula na porta. Então, a complexidade disso é muito grande, tem muita discussão. Os protestantes, de uma forma geral, usam a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Das Bíblias católicas, está esgotada, eu tenho uma por aí em algum lugar, mas de vez em quando me levam ela, eu não sei se eu ainda tenho, tem que caçar no sebo. A do padre Matos Soares, que eu gosto muito, e a outra é a Bíblia católica das edições Ave Maria, tá? Que seria a melhor Bíblia católica para mim, mas a do padre Matos Soares, que é de 1923, 32, está fazendo 100 anos agora. Espero que com essa história dos 100 anos façam uma reedição. Para mim, E a Bíblia de Jerusalém? Bíblia de Jerusalém é uma Almeida. Não. Eu fui aluno de um dos tradutores, Padre Molar. Eles pegaram diretamente os manuscritos do Mar Morto e traduziram diretamente. Não vou nem entrar nos manuscritos do Mar Morto, que vai dar mais confusão ainda. Isso aí ia ficar para o próximo. Mas tudo bem. Porque, deixa eu só falar uma coisa, a última Bíblia católica que foi traduzida é de 2001. Ela demorou 10 anos, eu tenho ela aqui. É enorme, tem todos os livros, dessa grossura. Foi essa daqui que eu demorei 3 anos. Quem é o... Então, eles falam aqui que a tradução se baseia nos textos originais hebraicos, aramaicos e gregos. O que todos eles Foi diretamente. Iniciou em 1991, tradução encomendada pela CNBB, um trabalho intenso e ficou pronto em 2001. Agradecemos a Ave Maria, Loyola, Paulinas, Paulo, Salesianas, Santuário e Voz. Todo mundo juntou se juntaram, as editoras, as grandes editoras católicas se juntaram. Com edição única, de todas essas coisas aí. Tanto é que aqui no frontispício aparece o nome de todas as editoras. É enorme, é um negócio assim que não tem fim. Eu não sei. Eu acho que a tradição aí da Bíblia de Jerusalém é absorvida pela CNBB. Eles foram direto no original, como eu falei, são 3 línguas, que eu achei que eram só 2, né? Mas tem também, eu achava que era hebraico e aramaico. Não, é hebraico, aramaico e grego. O Novo Testamento, ele é quase todo em grego. Então. Tá? Eu não sabia disso. E quase alguns pedaços em latim. Mas a tradição em latim mesmo, oficial, foi a do século V, tá? Já depois da queda de Constantinopla, depois da segunda queda do Império Romano, na época da segunda queda. Tá? E é a do Jerônimo. Então ela foi traduzida inteira em latim, e do latim para o português pelo e para outras línguas. E do latim para o inglês, que deu origem à Bíblia de Genebra, que é essa que eu estou com ela aqui, que foi a primeira Bíblia, foi a Bíblia de Genebra. Depois a gente teve, uns 60, 80 anos depois, a Bíblia King James, que é a Bíblia em inglês, até que no 1990, 90 e qualquer coisa, lançaram uma nova edição da linguagem de hoje em inglês. E do mesmo jeito que a nossa Bíblia do Almeida tem traduções ao longo do caminho, a Bíblia King James, traduções, né? Tem ajustes, melhorias, edição revista, atualizada e melhorada. Também tem essa mesma coisa com a Bíblia inglesa, que é a King James. Tá? Bíblia de Jerusalém, eu
realmente tendo a concordar com Marcos. Pegaram a Bíblia de Jerusalém e trouxeram para o português, e tentando transformar, mas até hoje não colou muito nas igrejas católicas. Todo mundo usa da Ave Maria. Tá? A grande massa de pessoas usa a Ave Maria. A Bíblia de Jerusalém foi um movimento da igreja francesa, porque ela foi traduzida para o francês original. A Igreja Católica Francesa? Isso, E fizeram uma equipe que trabalhou muito na Palestina, incluíram os trabalhos de revisão dos manuscritos originais e compararam, fizeram um trabalho e saiu essa edição. Eu tenho a impressão que a CNBB, nessa edição brasileira, o que ela fez foi uma adaptação do livro de Jerusalém ao português. Eles, mesmo falando que eles traduziram diretamente do original, de 3 línguas, na apresentação do Dom Jaime Henrique. Sim, mas seguindo básico, mas seguramente do francês. Pegando o caminho e a metodologia dos franceses. Enfim, existe aí uma área nebulosa, discutível. Uma coisa muito curiosa é que o livro de Salmos, a Bíblia católica, junta o Salmo 1 com o Salmo 2. Ah, é? Então, se você abre uma Bíblia católica, o Salmo 23, na verdade, aquele famoso "O Senhor é o meu pastor, nada me falta". É lindo, Salmos. Procura o Salmo 22, se você está com a Bíblia católica, porque é isso, entende? São discussões de filigrana. Essa tem 1.462 páginas, fora o glossário. Sei lá. Isso aqui, nem sei. Muito 1710, pronto. Aqui tem 1710. Explicado, livro a livro e tal. Mas, enfim, como o Salmo 1 e o 2 foram juntados, ou é o 10 com 11, acho que é 1 com 2, mas eu estou sem a minha Bíblia católica por aqui. Mas o Salmo 23, o famoso "O Senhor é o meu pastor, nada me falta", tem um erro de tradução aí, tá? Todo mundo está acostumado com "nada me faltará". Mas se você for nas Bíblias francesas, inglesas, italianas, espanholas, e se for procurar o latim e o grego, a coisa é mais contundente, mais incisiva. Nada me falta. As anotações... E eu gosto muito da King James, porque a King James diz porque o Senhor é o meu pastor, tem uma causa para nada me faltar, tá? Nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. No presente, nada me falta, isso que eu fico... Nada me falta no passado, presente e futuro. Não é nada me faltará. Não. Esse uso do presente indicativo é um uso genérico, é um uso passado, presente e futuro. Eu já corrigi muita gente que fala, nada me faltará. Não é me faltará, então está faltando agora? Pois é, não é para o futuro, não, nada me falta, porque eu me submeto à lei do Senhor. Bom, falta sempre, para a gente vai faltar sempre. Então vamos lá, vamos chatear vocês com mais uma coisinha aqui, falamos dos apócrifos. Quem é o autor? Isso que é interessante. Quem é o autor? Vamos lá. Eu ia fazer uma perguntinha lá, mas vamos lá. Uns 40 homens, mais ou menos, em cerca de 1.600 anos. Nenhum deles reivindica para si a autoria. E um
no livro de segundo Samuel, um lá atrás, no segundo livro de Samuel, 23:2. 23:2 é o quê? Capítulo 23, versículo 2. Foi o Espírito de Jeová, de Yahvé, de Deus, que falou por meu intermédio, e a sua palavra estava na minha língua. Quer dizer, ele não é o autor, ele trouxe. E Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Posso falar só uma coisa? Porque o Guimarães Pode. Rosa fala exatamente isso dos Grandes Sertão-Veredas, que ele não escreveu, ele simplesmente foi tomado e escreveram por meio dele. Numa carta ele fala isso. Interessante, né? Bom, isso nos leva a um dilema crucial. Existe um pré-requisito para você, quer dizer, não é necessariamente um pré-requisito para entender a Bíblia, mas para você estudar, para você discutir a Bíblia, você tem que ter em mente que a Bíblia tem duas cositas. Primeiro, a fé no direito de Deus governar a humanidade por meio do seu reino celestial, tá? E o corolário para os cristãos é a fé em Jesus Cristo como o Messias que foi prometido aos judeus. Então, essas discussões todas do que cabe, do que não cabe, do quem fez, quem não fez, tá? Elas são clivadas por essas duas questões. Por esses Que é o dois pontos. princípio da teologia. Né? Ou eu tenho fé ou não tenho. Se eu não tenho, eu vou ver aquilo como um livro. Se eu tenho, eu vou ver esse livro, quer dizer, eu vou ver esse mesmo livro de outro jeito. E é interessante isso que fala a fé no direito de Deus governar a humanidade por meio de seu reino celestial. E eu já ouvi que o reino de Deus é Jesus. Então, por meio de Jesus. Aí as metáforas, as derivações por metonímia... Tem até igreja que chama, né? Não tem uma igreja que chama Reino de Deus? Tem uma a Igreja Universal cristã, do Reino de Deus, mas aí é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá? Então, para entender essa coisa, você tem que começar a entender o que é graça. Mas graça só faz sentido se você tem fé em Deus. Tá? Então, não adianta você discutir essas coisas para alguém que não tem essa fé. Você não tem essa fé, você não vai... Infelizmente ou não, ou felizmente, está livre dessa coisa esquisita que te prende a uma fantasia quase delirante, né? E, de fato, é muito fácil para as pessoas misturarem as duas coisas, tá? E está elegendo Marcelo Crivella e tem uma bancada evangélica, tá? Concorda que esse bando de gente está lá para instaurar o reino, o céu na terra, para tentar instaurar o céu na terra, coisa que a minha bisavó já dizia que não dava, né? Ih, você está querendo demais, cara. Você está querendo o céu na terra. Quer dizer, então eles acham que vão estabelecer aqui. E esse é um problema entre o humano e o divino, pelo menos na nossa cultura judaico-cristã, que perspassa aí os 6.000 anos, né? 5.781 anos. 80, 81. 2020 é o ano de 80, 81. Nós tivemos agora o Ano Novo Judaico, passou do 80 para o 81. O que acontece? Você pega esse monte de coisas, tira a fé e você está perdido num monte de coisa. Você põe uma fé mal pensada, mal trabalhada, você vai também começar a ver... Você põe um espertalhão, coletor de dinheiro, vendendo
vendendo graça, quando graça, intrinsecamente, já na etimologia da palavra, a graça é simplesmente de graça. Graça é de graça. Não tem o que discutir. Eu não É uma nova forma de vender indulgência, né? Sim. Vendiam-se indulgências, né? Exatamente. Eu estou vendendo vaga no céu. Bom, a vaga no céu, no século XX, eu vi, meninos, eu vi o camarada com o Jardim do Éden lá, do Éden, não, sei lá, vendendo lote. Como se fosse um condomínio. Pô. O cara tinha uma planta e vendia aqueles troços. Entende? Que é fácil. Ele fazer isso, tudo bem, mas alguém comprar, né? É que é muito ridículo. Aí a gente pensa em como é que essas pessoas são, como é que elas estão, o grau de desespero. Eu falei nisso ontem, estava comentando, não, anteontem, sei lá, que eu comentei sobre o grau de desespero das pessoas. Nem todo mundo tem estrutura suficiente para, nem que seja, tomar um Rivotril na hora que não está dando. Né? Mas não cair numa maluquice dessas. Tá? Inclusive porque isso é contrário à própria Escritura. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Tá? Mas no mundo tereis aflições. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, lá voltando ao Salmo 22 ou 23, 22 católico, 23, quando você, ainda que ande, quer dizer, o vale da sombra da morte não é a morte, mas é uma coisa que me traz a morte para muito perto, que me deixa assustado, que me deixa com medo, que me deixa angustiado, triste, deprimido, pode escolher o nome. Desconhecido. Eu estou no vale da sombra da morte. Não estou na morte, é a sombra da morte. Tá? No fundo, estou com medo da morte. Acho até que posso morrer naquele momento, naquela situação eu não vou ter saída. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, isso é uma questão de fé. É uma questão de fé. E logo em seguida ele diz: tua vara me guia e o teu cajado me conforta. Eu não sei se vocês sabem, mas o pastor de ovelhas, ele não bate na ovelha com a vara. Ele usa a vara só para guiar. Ele guia a ovelha no caminho. Tá? E aquela ovelha fujona que foge, volta, foge, e ele tem que buscar, ele vai lá buscar. Mas na terceira vez que ele foi buscar o raio da ovelha fujona, ele quebra a perna da ovelha, carrega aquela ovelha no colo, entala, carrega aquela ovelha no colo por dias e dias até aquele negócio, a fratura consolidar. Então, teremos aflições e, eventualmente, até uma perna quebrada lá pelo pastor. Agora, acredito ou não, é uma escolha. Quer dizer, os calvinistas, e eu sou bastante calvinista, acham que não, que você já veio escolhido. Mas aí a gente entra numa outra coisa, tá? De pré-determinação, essa coisa toda que é uma discussão teológica sem fim. Né? Bom. Então, Guilherme, só um comentário. Opa, à vontade. Eu me lembro assim, não lembro com clareza, porque já estudei isso faz um certo tempo, né? Mas parece que por volta do ano 1100, existe até então a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana são a mesma coisa, pelo menos em tese, porém com as diferenças culturais que afetam o Império do Oriente, né? Que após que vai ser, em função também das questões de divisão do território romano, etc., vai acabar, em questões de lutas políticas dentro da própria igreja, né, vai acabar se transformando numa outra igreja, a parte da Igreja Católica,
E parece que havia uma questão também de compreensão, né, em relação à Trindade, né? Parece que na visão dos ortodoxos, Cristo seria mais humano, e na visão dos católicos, Cristo seria mais o próprio Deus, vamos dizer assim. Você tem essa informação para falar? Você tem algo sobre isso? Bom, E aí a isso gente daí tá deve ter falando- determinado também a questão dos evangelhos, né? O que serve, o que Não, não serve, o que cabe, o que não cabe. não. O que serve e o que não serve é bem estabelecido, tá? Pode ter erro de tradução, pode ter erro de cópia, pode ter enxerto por cópia, né? Principalmente na Idade Média, aquele povo que vai copiando e muda um pouquinho. Vocês devem ter assistido aquele maravilhoso filme. Vamos lá, alguém lembra do nome do filme? O Nome da Rosa, que você está O falando? Nome da Rosa. Pô, Ah. era para ver se algum dos três, você não é aluno, você é professor dessa coisa, pô. Deixa os alunos falar. Não. Eu vi esse filme, mas não me pegou, assim. Talvez o livro fosse... Vários filmes. Todo mundo gosta muito desse filme. Talvez eu precise Não, o prestar filme é muito bom, até porque Hum. é um ator não muito conhecido, junto com o Sir, né? Que é o meu sonho de consumo. Um dia você é igual a ele, Lorde morando num castelo, cheio de dinheiro lá na Inglaterra. O ator é fantástico. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Nome da Rosa é basicamente isso. Vem um auditor do Vaticano com o seu aprendiz atrás, né? E entra no num mosteiro lá, lacrado, né? Um mosteiro que é fechado, o inverno deixa ele fechado, não sei o quê. E no final tinha todo um processo, porque estavam morrendo monges. E aí ele vai para descobrir o que estava acontecendo, por que estavam morrendo, não sei o quê. E chega ao final, onde havia realmente um desvio de finalidade e que os monges que tinham acesso a determinados livros numa ala escondida da biblioteca, de alguma forma, eram mortos. E aí vale a pena assistir ao filme, tá? Bom, então ter essas dificuldades com relação ao texto. Que texto é esse que eu estou lendo? De onde é que ele veio? Que adulterações, que acréscimos, que cortes. Né? O caso do Nome da Rosa era justamente para cortar um monte de coisas. O Rony está falando, o Rony está falando da questão da gnose. Não, os hereges gnósticos não são necessariamente... Hereges gnósticos é ótimo. Eles não são necessariamente... o Beto está aí também, olha só, nem viu o Beto. Nem viu o Beto entrar. Mas vamos lá. Essa questão da gnose, quer dizer, Jesus, ele era realmente Deus, era homem, ou ele era, de alguma forma, um Deus encarnado, tá? Isso traz uma questão teológica fundamental, que é, bom, então ele não... Essa história dele morreu por nós na cruz é conversa fiada. Porque se ele é Deus, ele não sofreu na cruz. Entre outras questões teológicas, essa é uma das que surgem. Tá? Ou seja, fé, não fé e as maneiras de lidar com essa fé. Né? De lidar com Mas esse se ele se fez carne, né?
O verbo se fez carne, então... Sim, isso é fácil de você dizer e entender, mas que você acredita nisso. Porque o gnóstico... Vai, Marcos. Nesse slide aí, eu acho que tem uma correção necessária. Nos livros proféticos... Tá. Não, onde estava? Você colocou maiores aqui e depois você voltou com maiores. Então tá. São os menores, né? Os profetas, sim. Mas isso a gente vai ver depois. Não, então, espera um pouquinho, Guilherme, porque põe de novo. Vamos começar com as perguntas. Não, põe de novo na outra página, onde estava. Bom, peraí. Bom, entender o pré-requisito da fé, sem fé não dá jeito, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito também na Bíblia. Vamos lá. É que outro dia eu falei no Deuteronômio, eu achei que não tinha na Bíblia protestante. Deuteronômio. Não, porque eu acho não lindo. tem o eclesiástico. Eclesiástico. Eclesiastes tem. Eclesiástico, não. Eu, pessoalmente, adoro o Eclesiástico como um livro de provérbios, de conselhos, de como educar filho, de como isso, como aquilo. Tá? Tem um monte de coisas muito interessantes, mas não é aceito pelos teólogos. Essa questão também dos canônicos e deuterocanônicos, tá? Ou apócrifos, como dizem os judeus e os protestantes, essa questão dos deuterocanônicos ou dos apócrifos bate numa outra questão. Uma das bases da reforma protestante era tirar o poder da Igreja Católica, da Igreja de Roma, sobre a Escritura. Quer dizer, quem sabe da Escritura é o padre. Quem sabe da Escritura é o sacerdote. O povo não tem acesso. Tá? E aí a gente pode falar de algumas coisas, a começar pelo tempo em que Jesus chegou, né? Tá? É um tempo muito curioso, porque ele só foi difundido por causa do Império Romano, que cercava todo o Mediterrâneo, tinha ali Corinto enfim, aquela região da Turquia, aquele pedaço que era a passagem para o Oriente. E havia comércio, havia estudo, houve um conjunto socioeconômico geopolítico para que aparecesse o tal do Jesus lá e tivesse a expansão que teve. Porque as dúvidas históricas sobre Jesus, o que existe sacramentado é que houve realmente um andarilho, né, chamado Jesus, que andou por aquela terra e criou um bom rebuliço com os romanos. Tá? Agora, Jesus é um nome para lá de comum. João, sei lá, João da Silva. Né? Andarilho tinha de monte. Tá? Então, se você acredita, ele realmente é um filho de Deus. E aí a gente entra na questão que também o Deus triuno, o Deus uno existem e vai por aí. A mesma coisa aconteceu... A Trindade é anterior até ao próprio judaísmo. Né? O conceito anterior ao próprio judaísmo, a Trindade. Sim. Mas já falava em filho? Já falava em filho? Em Deus Trino já falavam. Deus já falavam antes dos egípcios. Antes do Egito.
Deus Trino é uma coisa que está presente aí por todo o planeta. Você vai encontrar mitologias que falam em Deus Trino. Uhum. A mesma coisa foi a Reforma Protestante. Bom, vocês dão uma olhadinha nos livros, eu só coloquei eles ali para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros judaicos, os livros históricos que contam a história do povo de Israel, os chamados livros poéticos, e dentro dos poéticos existe realmente o livro de Salmos, que são poemas, muitos deles de música. Você vai lá, ao mestre de coro com não sei o quê. Esse é um hino de romagem que os caras cantavam circulando por dentro do templo. Tá? Tem cada um, se você vê lá em cima, tem lá. Você abre salmo não sei o quê, canto de romagem, cântico de romagem. Que era um cântico que o pessoal cantava e andava pelo templo. E vai por aí, é o mestre de coro com tais e tais recomendações. Todos eles, ou a grande maioria tem deles, tá? Tem essas recomendações. E por isso, mas nos poéticos também existe um subgrupo, que é o grupo dos livros de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. E aí começam os profetas. E depois dos profetas, a gente entra no que se chama o período neotestamentário, onde boa parte dos apócrifos foram escritos, mas não se considera que nada depois de Malaquias até o nascimento de Jesus seja ali. Tem vários livros, muita coisa legal, muita coisa bacana, muita instrução que faz sentido, mas para nós não interessa muito, porque é o chamado período intertestamentário. Aí Jesus nasceu e veio o Novo Testamento. Bom, os 5 evangelhos e os Atos, os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Os Atos é um livro que é pouco conhecido, mas ele conta o que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? O que os profetas fizeram, o que os apóstolos fizeram, né? A saída de Judas, a entrada de outro, a conversão de Paulo, e vai por aí. E, em seguida, a gente tem as cartas, tá? Que é um monte de cartas de Paulo até Filemon, tá? Carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon. Filemon é uma cartinha desse tamanho que eu acho um primor de diplomacia, né? E é um resumo muito interessante de tudo que está por trás do cristianismo, que somos irmãos. Qual que você está falando? Você está se referindo a? Filemon. Filemon. É uma cartinha de 3 páginas, 2 páginas. Tá? Curtíssima. Merece contar a história, porque o Paulo estava preso em Roma e o Filemon estava preso com ele, porque era um escravo foragido. Tinha fugido lá de não sei aonde. E aí, quando o Filemon ia ser levado de volta para o seu dono, o Paulo fez uma carta para o Filemon, dizendo para ele: meu irmão Filemon, você agora é um cristão, entre aspas, e Filemon se converteu comigo, como você se converteu, não sei há alguns anos, como você se converteu, Filemon se converteu comigo na prisão.
O Beto escreveu aí, se você tem essa cartilha. Não é cartilha, é cartinha. Cartinha. A carta do Filemon é só abrir qualquer Bíblia, está em qualquer Bíblia. Pois é. Inclusive, Mas está dentro de Filipenses? Não, é uma Mas carta. onde que está aqui? Você não está aqui, então, Aqui na né? segunda coluna. A primeira carta da segunda coluna, depois de Tito e antes de Hebreus. Uhum. Tito. Tá, Filemon. A terceira coluna, perdão. Tá? Hebreus é um negócio que é muito Eu discutido. tenho. Vou até marcar aqui. Você tem de você ler. É um primor. Tá? Onde o cara diz, você não vai recebê-lo como ele pede a ele, não diz, ele pede que você não o receba como um escravo foragido. Receba-o como um irmão. Receba-o com perdão, sem pendurar. Esquece, tira a mandíbula da soleira da porta, né? E recebe esse cara com amor. Gostei da história da mandíbula aí. A mandíbula é ótima. A saída tradutória é perfeita. Não pendura, o cristão não pendura a mandíbula na porta. Vamos ver o que mais. Que agora a gente está comendo. Eu estou olhando para o relógio. A carta de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, existem mil e uma discussões, tá? Mas é uma carta basicamente escrita para os hebreus. Sobre os evangelhos, tem uma coisa importante. Mateus, ele escreveu para os judeus. Mateus escreveu contra os judeus? Ele escreveu? Não. O evangelho é todo escrito para o judeu, o povo judeu, tá? Para tentar fazer com que o povo judeu entenda a mensagem do Cristo e aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, tá? Marcos escreve basicamente para os romanos, Lucas para os gregos. Lucas era médico e escreve para os gregos, e João teve um delírio. Se a gente não olhar com fé, João teve um delírio. Tá. Aí que tá, né? A fé permeia tudo, ou você tem ou não tem. E aí a gente não pode se misturar. O problema é misturar. Ele era o predileto, né? Ele era o predileto. A Bíblia fala muito nisso. O predileto era ele. E ele teve um delírio pior ainda lá no último livro. No Apocalipse. Na verdade, é o livro da Revelação, onde ele revela um monte de coisas sobre o fim do mundo. Ali ele tomou um ácido, LSD. Será a volta de Jesus, como é que vai acontecer, e todo mundo fica vendo 7 pragas, sei lá, a gente vê 7 pragas toda hora, inclusive agora, a Covid já está sendo chamada de 7 pragas, então, os gafanhotos, gafanhotos, bom, gafanhotos virou Covid, pronto. Ainda juntou gafanhoto com Covid, ali a coisa... Opa, não, aí acabou. Acabou aquele negócio lá, vou acabar com aquilo ali e vamos voltar às suas queridas perguntas, porque falta 1 minuto para faltarem 20 para acabar. Vamos lá? Tá, depois olha, Beto, eu posso... tem uma página... Você pode catar na internet. É muito curtinho. Vai de 1.400... Eu posso tentar fazer para você também. Não. É só procurar aí na internet e mandar para mim. Você põe lá, Filemon. Para ele um pouquinho de trabalho, pesquisar na Bíblia Filemon, é uma página da Bíblia inteira, Filemon. Bom, e aí? Bem lá no fim. Então, a gente já viu... Não, essa parte eu achei muito interessante. Agora, das nossas discussões anteriores, eu acho que você ficou me devendo uma parte. Estou ouvindo. Tá? Que é o seguinte, explicar um pouco a história
da reforma, da contra-reforma e tá, da multiplicação das seitas protestantes, falando genericamente. Muito bem. Sim. Você viu o Milton Nascimento aí, Beto? Eu posso comentar rapidinho. Conheceu o Milton E a Nascimento gente aí? volta ao tema. Vocês estão me ouvindo? Espera só um pouquinho. Vocês viram que o Beto postou aí o Sim, sim. Ah, tá. Filemo? Começa com uma letra Ah, do Milton não, isso aí Nascimento. não. Isso aí é 1 aos Coríntios 13. Ainda que eu Tem falasse nada a ver com alguns Filemão. homens. Isso é Não, não é 1 mesmo. Coríntios 13. Esse aí é conhecido. Vê bem, eu não sou aqueles citadores de Bíblia de cabo a rabo de ouvido, não. Não, mas não é Mas Filemos esse, isso aí é não. muito conhecido. É. Agora eu posso enrolar a língua ou enrolar a cabeça? Então tá bom, enrolarei a cabeça de vocês também. Eu fui botar esse negócio aqui para ficar elegante, assim, com cara de palestrante, botar um calor dos infernos. Mas isso está tudo fechadinho. Porque Agora, me conta, eu tenho uma pergunta, Reforma. uma curiosidade também, outra. Qual é a sua inscrição institucional no movimento protestante que te levou a acumular todo esse conhecimento? Eu sou um chato autodidata, tá? Eu, de alguma forma, virei cristão por economia e praticidade. Como assim? Eu não entendi. Hã? Por economia? Eu Não me faça ter essa besteira. católica, não cheguei a ser coroinha, mas, enfim, ia à missa, fiz catecismo, por insistência do meu pai, eu só fui batizado e tal, mas eu só fui fazer primeira comunhão quando eu já estava com 9 anos de idade, por aí, 8 anos, 9. Quer dizer, que tinha um mínimo de discernimento para saber o que eu estava fazendo. Mas primeira comunhão é isso mesmo, com 7, 8, 9 anos. Eu fiz um pouco depois da idade normal, da idade comum, de certa forma, por insistência da diretora da escola que eu estudava, São Fernando, a professora Lúcia Magalhães, que foi a mulher da primeira lei de diretrizes e bases da educação, e a dona Lúcia encheu o meu saco, perdão, o meu não, encheu o saco dos meus pais, e aí papai concordou que eu fizesse antes de resolver por minha conta. Mas, e aí, antes daqui, foi uma situação muito engraçada, porque eu era o único fazendo primeira comunhão de calça comprida. Todo mundo de calça curta e eu de calça branca comprida. Mas, enfim, e a igreja circulava, e depois fui me afastando. E aí já tive com cultos afros, nova era, baralho, tarô, runas, cristais, astrologia, eu estudei bastante. E vai por aí, a lista é enorme. E no momento que foi quando, tem uns 30, 25 anos atrás, quando eu me separei, eu estava num baixo horroroso e tal, e de repente, primeiro eu fui, dizem que, como é que é, mexer com ovelha, sair tosquiado. Eu fui paquerar na igreja, que a gente tinha combinado de encontrar na porta da igreja, que ela ia para uma reunião de orações e tal, e aí... Então, eu te encontro na porta e a gente vai dar uma caminhada na Lagoa, Igreja Metodista no Jardim Botânico. E aí, eu cheguei lá, por acaso, era aniversário do pastor, eu digo, pô, não vou entrar aí no salão de festa para comer bolo e não sei, de short, de tênis, roupa de isso não importa, bababá. Entrei, foi aquela festa, me deram, para quem estava para baixo era ótimo, né? Foi ótimo. E aí, no domingo,
a gente ia sair depois do culto. E eu cheguei meia hora antes da hora de acabar o culto, vou ficar parado, sentado dentro do carro na rua. Eu tranquei o carro, subi e entrei na igreja e sabe aquela sensação, por que eu estou fazendo que eu nunca entrei num negócio desse? Tá? A pessoa alegre, cantando, não sei o quê. E aí, no processo reflexivo mais para diante, eu parei para pensar e digo, bom, não dá para renegar a minha cultura, que é judaico-cristã. Então, eu comecei a estudar aquilo, a me interessar, e misturo um pouquinho de tudo, tenho todas essas ressalvas, que acho que eu fui bastante claro em dizer, olha, tinha um andarilho, não vou empurrar fé, não se empurra a goela abaixo de ninguém. Uhum. Eu hoje, aqui em Teresópolis, é um caos, porque está todo mundo numa onda de neopentecostalismo, mochatura. Então, Regina e eu hoje assistimos de vez em quando culto pela televisão e tal, de gente que a gente sabe que não vai dizer bobagem, né? Que não vai sair querendo vender, me manda, sabe? E tem inúmeras outras heresias, entre aspas, né? Hereges são eles, eu não. Uhum. Então, foi por aí que eu cheguei, quer dizer, estudando, tenho amigos teólogos, católicos, protestantes. Quer dizer, os católicos acabam fazendo mestrado e doutorado na PUC. Então, e são muito bem aceitos e bem recebidos e recebem muito bem, porque percebem. Tem uma frase do João 23 que eu gosto muito, acho que foi no Popular em Progresso, eu não tenho certeza, mas o João 23 falou sobre essa briga de católicos, protestantes, ortodoxos e tal. A gente precisa tomar muito cuidado, porque as coisas que nos unem, na verdade, o que ele disse foi o que nos une é muito mais forte, muito mais poderoso do que aquilo que tenta nos separar. O que nos une é a fé em Cristo. Uhum. Bonito isso. Sim. Quer dizer, por que você vai dizer que o cara do... Espera só um minutinho. Uhum. Aquilo que nos une é bem mais forte do que aquilo que quer nos Sim, aí separar. você vai dizer que a culpa é do Serve pobre para muita diabo, coisa. coitado do diabo, pobre diabo, todo mundo faz merda e bota a culpa no diabo, eu, hein? Uhum. Eu tenho uma certa visão de que o diabo está mais aqui dentro do que em outro lugar, né? E então é isso, tá? A gente tem 10 minutos. Se vocês quiserem, a gente abre pelo menos uma pala para as 5 reformas. Uhum. Que pode falar por mim? Eu toparia que essa fala sobre as reformas fosse uma reunião como a de hoje. Tranquilo. Uhum. Por que eu acho importante falar disso? Uhum. Porque nós estamos aí num quadro político onde se fala de Bancada evangélicos, evangélica. de não sei o que mais e tudo mais, e fica uma grande confusão e as pessoas não veem vamos dizer, a origem histórica disso tudo e não percebem também as deturpações, desvios e tudo mais que estão acontecendo. Uhum. Acho importante isso, até É. para uma leitura do momento político brasileiro hoje. Sem dúvida. Então, já estou, já me comprometo à segunda. Isso. Legal. Está Tem uma convocado, coisa hein? só. Oi? Está Está anotado, Rony? convocado. Está Então, sem convocado. problema. Não, essa eu me convoquei. Só para fechar, do mesmo jeito que aquele momento socioeconômico, geopolítico, cultural, o que você quiser,
no entorno do Mediterrâneo, há 2000 e pouco, 2000 e tantos anos atrás, né? A chamada ecúmene, né? Que é ecumênico. Ecúmene é a borda do Mediterrâneo. No momento da Reforma Protestante, nós tínhamos o quê? Uma igreja que... Então, a questão econômica foi o crescimento da burguesia e só faltava uma coisa para a burguesia. Tá? O que faltava para a burguesia? O poder eclesiástico, que continuava com os reis, continuava com dentro do feudalismo. Tá? Então, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que não é novidade. Tá? Então, esse momento socioeconômico, político, geopolítico, cultural, assim, científico, porque coincide também com a invenção da imprensa, que permitiu a impressão da Bíblia, tá? Então, toda essa história do cânon, na minha visão e na visão de vários teólogos, essa história de que livro entra, que livro sai. Né? O problema é que um dos pressupostos da Reforma Protestante era tirar do clero o monopólio da palavra de Deus e da interpretação da palavra. Tá? Ou, por outro, o monopólio da interpretação não foi tirado na Igreja Protestante. Mas o monopólio, a única forma de você ter e evitar barbaridades maiores do que a gente está tendo hoje, e vem vendo ao longo dos últimos 500 anos, era você fechar o cânon, de vez. Olha, o cânon não é fechado. Porque se cada um... Imagina se a gente tivesse o Evangelho segundo Edir Macedo. Concordam? Porra, não dá. Então o cânon tem que ser fechado. Eu não posso abrir. Se eu abro a divulgação do livro, já deu no que deu, já está dando no que dá. Tá? Então, existe uma questão aí de política eclesiástica e de manipulação, entre aspas, das igrejas, tá? Porque a Igreja Católica não mexe, tem uma série de coisas, ela não mexe mais no cânon, que Trento foi, sei lá, 100 anos, um século, 2 séculos, no máximo, antes dos primeiros movimentos de reforma. E aí, o cânon católico também é fechado. Nunca mais puseram um livro. Tá? Então, eu acho que isso fecha por hoje. A Ivone ainda não recebeu a informação que ela tanto quer sobre a Maria. A deusa, né? A deusa. Exatamente. Fala com a mãe que o filho pede. Quando o próprio filho, se você crê, você tem que crer no conjunto. Não pode... o que o Macedo faz, e que Malacheias e outros todos fazem, é ler, interpretar mais ou menos, isso eu gosto, isso eu não gosto. Né? Então, essa coisa complica. Porque ele disse lá, depois que ele deu o passo realmente de virar profeta Messias e sair andando de vez, tá? Expulsando o vendilhão do templo, dando a outra face, atravessando o mar da Galileia para encontrar lá, andando sobre as águas, né? Ressuscitando Lázaro. Ressuscitando Lázaro, né? Tudo isso. Né? E se você não tem em mente que toda aquela coisa foi feita não para ele, Cristo, não foi feita para mim, nem para você, foi feita para a glória de Deus, porque Lázaro morreu. Lázaro morreu depois, tá?
Mas naquele momento era necessário mexer com aquilo e aquilo aparecer, tá? Se você não tem fé, Lázaro não ressuscitou, ele estava em catalepsia ou em qualquer outra coisa. Uhum. Então, aí não adianta, mas a questão de fé aí é fundamental. Mas, de qualquer maneira, Lázaro morreu. A Bíblia nem fala quando é que ele morreu. Ele saiu lá, ressuscitou e morreu uma semana depois. Ou se viveu mais 100 anos. A gente não sabe. Uhum. Porque tinha um motivo para cima, para disseminar aquela coisa naquele momento. A questão da Maria é que Maria foi uma mulher abençoada, na minha opinião. José foi outra, porque eu tento imaginar, eu já fui expulso de um grupo internacional de católicos. A mulher teve um chilique tão grande na Austrália, teve um ataque de pelanca tão grande que eu achei melhor tirar o meu time, sair do grupo, porque não ia dar. Porque eu disse, olha, José, imagina você, naquela época em que a adúltera, a relação extramatrimonial, era sujeita à dilapidação, era apedrejado, né? A mulher apedrejada, não é Jesus dizendo atire a primeira pedra. Foi lá atrás. O José. 33 anos antes. Por aí. Imagina José recebendo a notícia da noiva que ela estava grávida. Tá? E que não era dele. E que ele não tinha... Ele estava esperando lá o casamento na forma em que ele era naquele momento, sociocultural. Ele estava esperando a noiva para casar. E a noiva aparece grávida e ele aceita. Isso, para mim, é um milagre, né? Naquele tempo, naquele momento, ele aceitar um filho do Espírito Mas Santo. Mas para vocês, como é que foi isso? Vocês? Da tua religião, dos evangélicos? Esquece. Não tem religião, não. Eu sou religioso, por isso... mas Jesus nasceu da Virgem Maria ou não? Ela era virgem, ela foi concebida pelo Espírito Santo? Sim, ninguém discute a concepção virginal. Tá? Entendi. Não se discute a concepção virginal, não se discute, tá? o texto que fala especificamente, né? Que é uma das orações lindíssimas, né? Que o anjo chega e diz a ela, e ela diz, eu estou aqui, Senhor, eu obedeço. Só isso, eu obedeço. Se é isso. Muita coragem de ouvir, de se colocar sob o risco de ser dilapidada. Olha, o que né? Concorda que era um risco? E um risco que ela compartilhou com o noivo. E o noivo aceitou também. Tá? Então, não tira o José do pedaço, não, porque o José... Agora... ele era da linhagem de Davi, né? Porque o Cristo tinha que ser alguém da linhagem de Davi, pelo Antigo Testamento. E a Maria não era. Quem era da linhagem de Davi é o José, né? Não é isso? Sim. Não é Maria. O que aconteceu aqui? Ficou tudo branco, tudo claro agora. Não, foi o meu monitor. Deu alguma zica por aqui, mas está ótimo. Porque para cumprir o Antigo Testamento... Eu devo estar refulgente aí. Estou brilhando muito ou é impressão minha? Não, está normal aqui. Está tranquilo. Então, vamos lá. Então, essa questão da Maria é essa. Quer dizer, ela chega e diz, olha, eu estou aqui para obedecer a Deus. E ao Deus de Israel.
de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Eu estou aqui para isso e aceito. Se for apedrejada, é porque Deus quis. E compartilhou com o noivo e o noivo aceitou. Tá? Uhum. Por que ela foi para a casa da prima? Maria Madalena. Madalena não, a mãe do João Batista. Era Madalena mesmo? Não, né? Não, eu estou tentando lembrar também. Marta, né? Não, Marta. Marta, não. Não, Acho que não era Marta, não. Não era Marta, não. Desculpa, o que vocês estão falando? Eu fui ver o chat lá. Isabel. Não. Bom, O ok. que vocês estão falando? Ela, quando ela Prima da Maria, como é que chamava? Maria grávida, saiu para passar um tempo na casa da prima. A prima que foi mãe de João Batista. E agora me fugiu realmente o nome dela. Tá? É Santa Isabel, não? Acho que era Isabel. Ou Santa Ana, uma das duas. Ana era mãe de Maria, né? Ana Santana. Era mãe de Maria. Então, é a Santa Isabel. Então, eu acho que era Isabel. Mas ela era mãe de João Batista. Por que ela foi para lá? Para dar uma segurada. Que também era uma figuraça, né? João Batista era uma figura. Muito tempo atrás, as meninas iam para a casa da tia, em outra cidade para estudar e tal. Pode-se imaginar algo desse tipo, tá? Mas, por favor, seu José, também honras a ele por isso. Vamos dar uma fechada na reunião de hoje, ficando claro que você nos deve uma outra sobre as correntes protestantes e essas coisas, as cisões, os cismos. Eu achei que sem ter essa noção primeira e sem marcar bem que, olha, sem fé, são dois estudos praticamente diferentes, né? Foi muito bom, Guilherme. Obrigada. Uma outra coisa importantíssima foi a linguística histórica. Aliás, o século XX foi muito produtivo, seja pelos documentos lá do Mar Morto, de Qumran, seja pela linguística histórica, que permitiu esclarecer muita coisa. Muita coisa que a gente não tinha muito como ver, e agora, pela linguística histórica, você compara e sabe... Qual foi o primeiro livro? Qual foi o primeiro livro da Bíblia, cronologicamente, o primeiro livro a ser escrito? Não sei. Jó. Por que vocês não têm o Jó no teu cânone, lá na tua... Quem disse? Eu não vi, eu falei, não tem o livro do Jó lá. Aonde? Quando você apresentou a relação, eu senti falta do livro de Jó. O livro de Jó é o último livro histórico. Tá. Antes do livro dos Salmos. Igualzinho. Porque aqui é o primeiro do livro Sapienciais. Por isso que eu não achei. Tá bom. Tá. Existe uma discussão. São os livros de sabedoria que seria uma subdivisão dos poéticos. E outro que encaixa, você vê que encaixou como livros de sabedoria, livros sapienciais, encaixou o Jó, o livro de Salmos. Como poéticos. Vamos lá. Quero saber... Alguém quer fazer síntese? Vamos lá. Ao menos... Hoje tivemos uma aula sobre a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Essa é a minha síntese. Aula, não. Uma aula. PowerPoint. Não é nem é um handout.
não é nem um... Como é que se chama? Não é nem uma apostila. Para mim, de tudo, sempre que fala na cultura judaico-cristã, fica sempre uma preocupação política para mim, sabe? Essa coisa de que Jesus só vai voltar quando o reino de Israel for estabelecido. Eu acho tem um uso político muito forte isso. Não, mas A isso corrente... é outra coisa. Isso é outra história. Até porque Jesus volta quando todo povo da terra tiver tido a oportunidade de conhecê-lo. Mas isso tem uma também... Bom, quando você isso falar é das outra vertentes, discussão. quando você falar das vertentes pentecostais, aí eu acho Isso que a não tem gente nada a ver pode com falar, isso, não. porque eu já ouvi isso de evangélicos. Não, claro, Jesus... mas essa história do reino de Israel... E também tem uma coisa aí com o Bolsonaro, de estar, né, puxando a sardinha para o lado de Israel. Isso tem na corrente americana. Por favor. A corrente norte-americana. É fé e essas maluquices aí. Não, mas eu acho que faz parte. O Bush representa uma corrente dessa. Agora, isso aí não é cerne de uma visão teológica. Vocês estão falando duas coisas, os dois ao mesmo tempo, eu perdi, que desculpa. O que é, Marco, que você falou? Eu estou dizendo que essas visões são visões de outra natureza. Tem a corrente do Bush nos Estados Unidos que se liga a um grupo cristão judaico que tem essa visão, que tem um uso político por parte de todo esse grupo de pressão política israelita, tá certo? Sionista, que quer passar uma visão dessa natureza. Mas isso não é visão teológica. Tá bom. Entendi. Não é visão teológica. Isso é outra já é o coisa. uso, né? É o uso. Não, você começou o Marco falando mal de você, agora eu vou garantir a sua insônia. Tá? Você vai garantir o quê? A sua insônia. Se você continuar falando que vocês e nós, eu vou passar a chamar a sua querida de Vossa Senhora. Hein? Pode. Eu não vou gostar. Vossa Senhora. É, minha senhora. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos finalizar aí. Beto, você quer dizer alguma coisa? Você mandou muita mensagem. Quietinho lá. Ele mandou quietinho lá e negócio mandando legal. chat. Eu salvei. Eu sou uma pessoa que respeita um testamento de Maria, palestrante que está fazendo uma palestra, e aí eu coloco como guia no chat. Eu acho que isso é um modo considerável de fazer as coisas. Gostei. Não, eu coloquei só a questão do testamento de Maria, que é um texto que um irlandês escreveu, que é muito lindo. Eu li o livro. É ficção? Tá. É uma ficção. Não, é lógico que ele leu muito, estudou muito a Bíblia, mas ele escreveu uma ficção. E tem uma peça de uma atriz carioca chamada Denise, que é ex do grupo Tapa, que é maravilhoso essa peça. Talvez o Sesc volte para fazer mais uma live com essa peça. No começo da pandemia teve. Mas então deve ter no YouTube, em casa com o Sesc. Eu não sei se o Sesc disponibiliza há muito tempo, assim. Foi logo em abril. Tá. Mas é lindo, essa atriz é maravilhosa e esse livro é muito bacana, porque como eu acompanhei os ensaios, eu acabei lendo o livro antes e vale muito a pena. Como também o filme da Maria Madalena, não sei se vocês assistiram. É uma série, né? Não, o filme de 2018 é muito bonito. Ele é silencioso, ele é bem feminino. Não conheço, é um filme da Maria Madalena de 2018. É muito bonito também. Eu acho que são duas coisas bonitas que tem contemporâneas, né? Dessa coisa da mulher nessa coisa histórica que é esse começo de Jesus. E aí, Rony, você quer falar alguma coisa?
Eu achei assim muito interessante as abordagens aí que o Guilherme trouxe, né? Vejo que é uma escolha dentre diversas que poderia ser trazida sobre o tema. Acho que assim são muitas informações, é uma conversa muito rica. Provavelmente se ficássemos aí a noite inteira não esgotaríamos o assunto, né? Entendi, inclusive, que dentre os evangelhos apócrifos tem aqueles ainda mais apócrifos, né? Que são aqueles que não fizeram parte de nenhum cânone, nem do católico, nem do protestante. Inclusive, alguns que foram descobertos com... Me permite uma coisa, não são os evangelhos apócrifos, são os textos. Livros apócrifos. Os livros, né? Tá? Livros apócrifos, porque certo. tem no Antigo, tem no Novo, evangelhos são 4. Tem vários outros. Eu falo porque em referência a esses recentemente descobertos, né, em 47, lá com o manuscrito do Mar Morto, Esse apenas confirma historicamente muita coisa. Tá? Mas assim, são livros que também não integraram, né, o conjunto, e então assim é muita informação, né? Eu agradeço aí o complemento que o Guilherme trouxe, e acho que até além da questão do debate que vai ter aí da divisão das reformas e do surgimento dessas igrejas neoliberais, essa própria temática pode mais à frente voltar novamente com outros detalhes, com algumas questões que possam surgir. Mas acrescentou muito, e eu achei interessante aí a forma como você trouxe, inclusive respeitando, né, a questão daqueles que têm a crença e que não têm a crença, porque, como você disse, você parte do princípio que você está discutindo algo que pressupõe fé. Se você não tiver fé, é difícil até você trazer e falar, porque isso é uma vivência, né? Eu não tenho assim um contato muito direto, né, com a religiosidade. Eu tenho um contato muito diverso com a religiosidade, mas é tudo muito eu me lembro sempre do deserto, do Lago do Kalahari. É extenso, mas não é profundo. Então eu conheço muitas coisas, sei muitas informações, mas nada além de 2 pés. Eu achei interessante e agradeço. Bom, vamos terminar por hoje. Eu também quero agradecer, viu, Guilherme? Valeu, muito legal o teu empenho aí, Também, muito obrigada. A sua didática. Eu só queria falar uma coisa, Marco, antes de você encerrar, a Ivone não é cri-cri. Obrigada, Boninho. Ô, Marcos, agora eu vou dormir em paz. Pelo menos, tá vendo, Marcos? Não sou cri-cri. Você acha que eu sou cri-cri, Bebeto? O único cri-cri nesse grupo é o Marco. O Marcos, fica justamente cri-crizando todo mundo para puxar a gente para frente. Aliás, uma enorme... Em mineirês não chama cri-cri, chama pirracinha. Pode ser, mas o que eu queria ressaltar é a postura totalmente diferente da postura de um terapeuta de grupo. Isso. Exato. Vamos lá. Tá ficando claro. Então. Para escutar. Boa, Guilherme. O grupo operativo muito boa. Tá para cutucar. A gente ainda está descobrindo a posição do Marco nesse grupo. Eu acho que agora você acrescentou mais um dado. Do grupo. Ele não é membro do grupo, ele é o coordenador do grupo. Mas espera. Ele é um membro com um papel especial. Tá? Mas está clara a posição do Marcos. Marcos está sentado. Não entendo qual é a discussão. Com braço esquerdo. A discussão que ele está sentado, a posição dele é clara. A gente está falando da boca do Marco, não está falando da bunda do Marco. O pessoal está querendo começar mais uma reunião. Vamos começar a reunião do P. Bom dia para vocês. Até amanhã, gente. Até amanhã. Segunda. Valeu, viu?
Obrigada. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.